Olá, vocês estão no canal Zooming In e meu nome é Neda Bezerra. Hoje falaremos sobre a infiltração do marxismo nas universidades no Ocidente. Há quase um século, as instituições básicas que compõem nossa herança ocidental, tanto econômicas quanto culturais, estão sob forte ataque. O capitalismo, nossas raízes judaico-cristãs, nosso sistema jurídico, nossa democracia representativa e nossa civilidade básica, todas essas instituições de nossa civilização ocidental estão sob forte ataque. A maior força que impulsiona esse ataque tem sido a constante transformação da maioria de nossas instituições de ensino, especialmente as universidades, que se tornaram incubadoras do socialismo, do marxismo cultural e do ativismo político, moldando gerações de jovens. Nos Estados Unidos, por exemplo, os professores titulares de programas de bacharelado, mestrado e doutorado nas artes liberais são majoritariamente democratas, ou seja, de esquerda. 78% dos departamentos acadêmicos não têm professores conservadores. Mais de 2/3 dos professores universitários americanos são, hoje, de esquerda. O que produziu esse desequilíbrio entre conservadores e liberais nas universidades americanas? O início dessa jornada pode ser explicado em grande parte pelo Iluminismo, ou a Era da Razão, que data aproximadamente de 1685 a 1815. O Iluminismo era um projeto de emancipação destinado a criar uma nova civilização, baseada na autonomia da razão humana e na centralidade do homem. Primeiro e acima de tudo, então, o iluminismo significa emancipação da tradição, especialmente da tradição religiosa, e da eliminação da transcendência de Deus, em favor de um ponto de vista inteiramente imanente, ou seja, inteiramente humano. Em 1848, imbuídos dos ideais iluministas, Karl Marx e Friedrich Engels escreveram o Manifesto Comunista, que trazia uma imagem idealista dos trabalhadores oprimidos do mundo, que se uniriam em uma sangrenta revolução para derrubar seus opressores, ou seja, os oligarcas e capitalistas do mundo. A partir dos escombros, formariam uma sociedade nova e perfeita, governada por uma benevolente ditadura do proletariado, após a qual os flagelos do crime e da pobreza, a necessidade de prisões e exércitos e, de fato, o próprio governo desapareceriam. O pensamento político de Karl Marx foi adotado por muitos intelectuais europeus idealistas. Os escritores e artistas, posteriormente, divulgaram sua mensagem tóxica nas universidades. Um estudante ávido do marxismo foi Vladimir Lenin, o bolchevique que liderou a Revolução Russa. De fato, muitos integrantes das elites da Europa e dos Estados Unidos ficaram encantados com as promessas socialistas e comunistas de Vladimir Lenin e Joseph Stalin e sonharam com um novo paraíso na Terra. Em 1884, ou seja, 36 anos após a publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx, a Sociedade Fabiana foi formada na Inglaterra para inserir clandestinamente o socialismo nas instituições britânicas e provocar o fim do capitalismo. O nome dessa sociedade, fundada em 1884 na Inglaterra, refere-se ao general romano Fábius, que usou estratégias cuidadosamente planejadas para desgastar lentamente seus inimigos por um longo período de tempo para obter a vitória. O socialismo fabiano usa mudanças incrementais por um longo período de tempo para transformar uma sociedade, em vez de usar táticas revolucionárias violentas. É essencialmente o socialismo furtivo. Seu emblema original era um escudo com um lobo em pele de cordeiro, segurando uma bandeira com as letras FS de Fabian Society, em português, Sociedade Fabiana. Hoje, o símbolo internacional da Sociedade Fabiana é uma tartaruga, com o lema: "Quando eu bato, bato com força". No início do século XX, os líderes dessa sociedade incluíam o escritor inglês Herbert George Wells, mais conhecido pelas iniciais de seu nome, H. G. Wells, o casal de economistas Sidney e Beatrice Webb e o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw. Para se ter uma ideia do tipo de mundo que essas pessoas
gostariam de remodelar, aqui está uma citação de George Bernard Shaw. Abre aspas. No socialismo, você não teria permissão para ser pobre. Você seria alimentado à força, vestido, alojado, ensinado e empregado, gostasse ou não. Se fosse descoberto que você não possuía caráter e indústrias suficientes para valer a pena todo esse problema, poderia ser executado de maneira gentil. Mas enquanto você pudesse viver, você teria que viver bem. Fecha aspas. Os fabianos, membros dessa sociedade, eram socialistas marxistas. No entanto, eles se diferenciavam de Karl Marx em relação à necessidade de uma guerra violenta de classes e de uma revolução. Em vez disso, eles alvejaram instituições culturais já estabelecidas para espalhar sua influência, utilizando as ferramentas de discrição, intriga, subversão e a tática enganosa de nunca chamar o socialismo por seu nome certo para atingir seus objetivos. O mascote deles, como já falei, era uma tartaruga, representando essa metodologia lenta e desgastante. O dramaturgo George Bernard Shaw, líder indiscutível dos fabianos, elogiou o ditador Benito Mussolini, chamando-o de o tipo certo de tirano. Também elogiou Joseph Stalin, chamando-o de um cavalheiro georgiano, com nenhuma maldade, e até mesmo Adolf Hitler, que ele chamou de um homem muito notável. Sua visão era de um governo socialista mundial liderado por um ditador fabiano. Tentando penetrar ainda mais na estrutura educacional da Grã-Bretanha, os fabianos fundaram a London School of Economics, que é a Escola de Economia de Londres, para promover seus princípios econômicos socialistas. Como instituição educacional, tornou-se a base do Partido Trabalhista Britânico. No contexto da Grande Depressão da década de 1930, eles também encontraram um apoio muito grande em seus colegas socialistas nos Estados Unidos. Professores do mais alto escalão do sistema universitário da Grã-Bretanha lideraram a invasão comunista da Academia Britânica em suas pesquisas, publicações e ensino durante as décadas de 30, 40 e 50. Além de penetrar as instituições econômicas e sociais da Grã-Bretanha nas décadas de 30 e 40, muitos desses intelectuais ainda estavam intimamente associados às comunidades científicas comunistas na União Soviética. Ainda mais perniciosa do que a sociedade fabiana foi a Escola de Frankfurt. Essa foi fundada em 1926 em Frankfurt, na Alemanha, sob o nome bem inocente de Instituto de Pesquisa Social. Seu objetivo era o desenvolvimento de estudos marxistas na Alemanha. Na mesma linha que os fabianos, a Escola de Frankfurt contornou as ideias de revolução violenta de Karl Marx e Vladimir Lenin e, em vez disso, concentrou-se em desenvolver maneiras alternativas e insidiosas de impor sua ideologia e destruir as instituições da civilização ocidental judaico-cristã. Entre os filósofos fundadores estavam os alemães Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm e Theodor Adorno. Max Horkheimer desenvolveu um currículo de estudo rotulado como teoria crítica, uma ideologia filosófica em oposição direta aos princípios da civilização ocidental, que se tornou a razão de ser da Escola de Frankfurt. A teoria crítica de Max Horkheimer postulava que qualquer pessoa que vivesse sob uma sociedade capitalista era, sem o seu conhecimento, escravizada, oprimida e vulnerável ao fascismo. Qualquer tópico, portanto, que atacasse instituições capitalistas era alimento legítimo para estudo. Era natural que as instituições educacionais dos Estados Unidos acabassem na mira da Escola de Frankfurt. Durante a década de 30, os membros da Escola de Frankfurt ganharam crescente importância nos círculos pedagógicos da esquerda, mas, com a ascensão de Adolf Hitler, eles perceberam que teriam que deixar a Alemanha, pois eram todos judeus. O educador socialista americano John Dewey, considerado o pai da educação moderna americana, convidou e ajudou a trazer esses membros da Escola de Frankfurt através de financiamento da Fundação Rockefeller e de outras instituições, para universidades americanas, como a Universidade da Califórnia em Berkeley, a Universidade de Princeton, em Nova Jersey, a Universidade de Brandeis,
em Massachusetts, mas a instituição que mais recebeu membros da Escola de Frankfurt foi a Universidade de Columbia, em Nova York, e sua conhecida Faculdade de Educação, a Teachers College. Dentro de poucos anos, Theodor Adorno, Erich Fromm e Herbert Marcuse estariam destruindo os valores cristãos, difamando a decência, glorificando a violência e a pornografia. Eles promoveram então novos ideais, como a promiscuidade obrigatória, famílias monoparentais e sexo antes do casamento, que atingiram o cerne dos valores centrais da família e da criação dos filhos como pilares da sociedade ocidental. Os críticos foram condenados como fascistas e cúmplices da depravação capitalista. Durante as décadas de 60 e 70, nos Estados Unidos, os estudantes já estavam há mais de 2 décadas sendo educados no âmbito do socialismo e do marxismo cultural, das sociedades Fabiana e da Escola de Frankfurt, com a mistura inebriante de sexualidade aberta e agitação social. Os estudantes gravitavam para demagogos da Escola de Frankfurt, como Herbert Marcuse, anunciado como o pai da nova esquerda e o principal acadêmico da revolução sexual. Herbert Marcuse incentivou não apenas a militância revolucionária de grupos radicais como os Panteras Negras e o Weather Underground, mas também inspirou a agitação generalizada, inquietação estudantil e controle dos campi universitários. Não é de surpreender que essas novas ideias tenham sido avidamente internalizadas entre os jovens em nossas faculdades e universidades. Esse foi o precursor da sufocante correção política, ou politicamente correto, que deu o tom à instabilidade cultural e política que testemunhamos nas últimas décadas, e principalmente nos últimos dias. É importante notar que os membros da Escola de Frankfurt não pararam na porta dos cursos de Ciências Sociais e Política nas universidades, mas também foram capazes de se firmar em Hollywood, nas artes em geral e também na mídia. O impacto do pensamento dessa gente no campo acadêmico tem sido profundo. Suas ideias chegaram ao Brasil nos anos 60. Os militares no Brasil, a partir de 1964, achavam que o comunismo que deveria ser evitado era o comunismo armado, deixando de lado o comunismo cultural, chegando até mesmo a subsidiá-lo. Os militares eram liberais e por isso acreditavam que era preciso dar espaço também para a esquerda. Eles tinham medo de uma insurreição armada, dando aos marxistas as universidades como uma válvula de escape. Assim, graças ao Iluminismo, a Karl Marx e a Friedrich Engels, à Sociedade Fabiana, à Escola de Frankfurt, ao movimento científico radical e muito mais, o sistema educacional nos Estados Unidos e no Ocidente como um todo foi indelevelmente marcado por essa lenta marcha do idealismo esquerdista destrutivo. Os resultados que finalmente estão sendo revelados representam uma ladainha de agressões, não apenas aos valores ocidentais tradicionais, mas também à liberdade de expressão fundamental. O politicamente correto tornou-se um termo tão comumente usado que é fácil ignorar seu objetivo fundamental, que é sufocar a liberdade de expressão e pontos de vista opostos, equivalendo a uma tirania. A revolução contínua, exigida por Karl Marx, está viva e prosperando, sob a forma de constante agitação e divisão semeada pela esquerda, a partir do trampolim da academia, da mídia e da indústria do cinema. Karl Marx, Theodor Adorno e Herbert Marcuse ficariam satisfeitos com a carnificina que geraram. Mas a cortina está finalmente sendo aberta, revelando a verdadeira natureza que domina o ensino superior no Ocidente. E quando a luz é lançada sobre a verdade, a possibilidade de recuperar nossas instituições tem finalmente uma chance verdadeira de existir. Para isso, temos que nos informar e lutar para que nossa sociedade ocidental não seja destruída por essas forças que há mais de 2 séculos tentam destruí-la. Obrigada por sua atenção. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe.